Bom dia a todos. Estamos dando início a mais um ciclo de videoconferências do nosso Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Especialidade da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E hoje temos como convidado o nosso amigo Marcos Ribeiro. Marcos, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa manhã de novos temas. E agradecemos a presença do colega Marcos Vinícius. Vini, Marcos Ribeiro. Desculpa, Marcos Ribeiro, seja muito bem-vindo, Marcos. Vou ler o seu mini currículo. Ele é médico, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, psiquiatra pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, psiquiatra da Infância e Adolescência pela Unifesp, supervisor do Programa de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Unifesp, psiquiatra assistente só um instantinho, do Serviço de Psiquiatria do hospital é Unifesp, né, Marcos? Hospital HSPS de São Paulo. Que é o Hospital Público do Servidor de São Paulo. Hospital com Servidores, então, e presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo. Ele hoje vai ministrar palestra Saúde Mental e Espiritualidade. Então, vamos iniciar o nosso encontro com uma pequena prece, abrindo essa manhã, agradecendo ao Criador por essa oportunidade de estarmos aqui nesse trabalho do bem, nesse trabalho de divulgação de temas tão importantes para a nossa vivência. Que Jesus, nosso mestre, possa iluminar o nosso palestrante de hoje, intuindo, para que ele possa compartilhar todas as suas experiências, as suas vivências, conosco nos nossos dias de maiores desafios, que possamos todos aproveitar essa oportunidade para que nossa vida possa usufruir desses acontecimentos que nos trazem, às vezes, percalços na vida, mas que são grandes iluminadores, por outro lado, do nosso crescimento espiritual, se vivenciarmos com o olhar para o transcendente, para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus abençoe a todos que vão ver esse canal posteriormente e que essa manhã de hoje possa iluminar nossas vidas, que possa trazer mais compreensão da nossa vida, né, nossa vida terrena, como parte de uma vida total, grandiosa, em que o objetivo final é o crescimento. Que Jesus abençoe a todos nós, graças a Deus. Você está com a palavra, Marcos, fique à vontade. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, Genilson e Leila. Em nome de vocês, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço, né? Podendo compartilhar aí um pouquinho desse tema que para a gente é muito importante, ao qual a gente tem se dedicado aí também há muito tempo. E vai ser uma alegria a gente tentar construir junto algumas reflexões. Acho que a ideia é essa, né? A ideia aqui não é de trazer uma verdade absoluta, mas que a gente possa refletir sobre essa dimensão que é a espiritualidade, que é algo tão importante de todos nós, né? E entender quais são os possíveis desfechos e implicações, né, dessa questão, principalmente aí na minha área de atuação, que é a saúde mental. Então, espero que a gente tenha aí uma fala que possa atender aí às necessidades de pensar sobre isso dentro do contexto da saúde mental. Eu vou usar um slide para nos direcionar e a gente vai conversar um pouquinho. Só pedir licença para compartilhar aqui brevemente com vocês. E aí a gente só me confirma, por favor, se Tá apareceu para ótimo. vocês. Tá Tá, perfeito. Pode ficar à vontade. ótimo. Muito obrigado. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, né, eu queria tentar construir com vocês a ideia do porquê da importância disso, né? E mais, construir o pensamento de que
estar aqui falando sobre espiritualidade não é algo, talvez, né, que seja só do meu interesse, seja uma coisa que eu busquei lá na minha vida em algum momento e acho importante, enfim. A gente tentar ver de onde vem, né, e qual o movimento, principalmente aí dentro da academia, né, das universidades, enfim, da nossa área de ação, em que isso vem sendo cada vez mais pensado e discutido, por inúmeras pessoas, né, em diferentes contextos. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui tem um pouquinho do panorama global, né? Esse estudo é muito interessante, que ele foi levantando, né, o número de artigos que foram publicados, né, dentro desse campo da saúde mental e da espiritualidade, de uma forma geral, ao longo aí dos últimos anos, né? Ele faz um recorte aqui de 1999 a 2013, mas a gente vai vendo aqui pela curva do gráfico primeiro aqui à direita, né, que os títulos dos papers aí dos artigos envolvendo o termo spiritual ou religion, né, que são aí os termos chaves, foram aumentando de uma forma importante, né, ao longo dos anos, né, sendo que aqui em 2013 a gente tem um número de publicações aí já bem significativo, tá? Então, isso não só vai mostrando o impacto disso, né, e a importância que isso vem ganhando em termos de pesquisa dentro do mundo científico, mas também até o impacto de revistas que são dentro do meio médico, assim, né, do meio científico, muito significativas, como a própria Nature ou o British Medical Journal, que são jornais onde a gente tem uma segurança de que os materiais que eles são colocados trazem um peso, um critério, né, de importância para a nossa situação relevante. E a gente tem tido também, inclusive, espaços, né, ganhos dentro dessa temática, dentro desses papers. Então, isso vem mostrando que há um interesse global, né, sobre o entendimento, né, do que é o impacto da espiritualidade na vida das pessoas, né, como a gente pode utilizar ferramentas que atendam a essa demanda e entendendo os desfechos positivos e negativos de como isso é vivenciado. Quando a gente vai para o panorama brasileiro, também é muito significativo essa expressão, né, e esse aumento dessas publicações. Tanto quando a gente vai buscar artigos que têm uma correlação mais geral aí dos termos spiritual e religion, né? Então a gente vai ver esse aumento também aqui no gráfico da esquerda, tanto em artigos editoriais como estudos qualitativos, quantitativos, revisões, estão aumentando aí ao longo dos últimos anos, aqui já de 2000 a 2014, como também com trabalhos que têm o foco central em entender, né, essa relação da espiritualidade, da religiosidade, dentro dos contextos de saúde. Também aumento tanto em estudos quantitativos, qualitativos, revisões. Tá? Então, a gente vai vendo que isso não é algo só de um interesse pessoal, né? Talvez nós aqui que estamos aqui tirando amanhã para falar disso e ouvir sobre isso. Existe uma busca, né, tanto brasileira como global, no entendimento dessas relações. E isso é muito interessante da gente ir pontuando, porque se nós fôssemos voltar algumas décadas aí atrás, ou alguns anos atrás que fosse, essa não seria muito a realidade, né? Para aqueles que estão aí já caminhando há algum tempo, né? Em iniciativas como essa aqui que a gente está participando, por grande tempo, e ainda existem algumas barreiras, isso foi visto como algo não científico, como algo não importante, como algo à margem, né, da academia ou dos cuidados da saúde. E quando se colocava algo sobre isso, eu lembro disso ali já no começo da graduação, era visto com muito maus olhos ou como diferente, etc. Né? E eu costumo brincar hoje em dia de que eu posso até não ter uma crença, a gente vai falar sobre isso, e acreditar em algo, mas não há mais como negar, do ponto de vista científico, que entender a importância da crença, da fé, da religião, da espiritualidade nos desfechos de saúde seja importante, tá? Negar isso hoje, sim, é uma postura anticientífica. Eu entender isso e saber os impactos, querer saber um pouquinho sobre isso, eu estou alinhado com aquilo que a gente tem de publicações e o que a ciência vem mostrando, tá? Então, é meio que inverter um pouco esse panorama. Claro que existem muitas coisas para serem vencidas, barreiras a serem superadas, mas eu acho que a gente tem caminhado muito também nesse sentido e a gente tem visto aí esses avanços, né? Dito isso, acho que uma pergunta interessante que vem é o que é essa espiritualidade? É claro que se a gente fosse conversar com cada um de nós que estamos aqui agora, né, compartilhando essa conversa, cada um teria aí um conceito próprio de espiritualidade e que é construído, muitas das vezes, a partir das nossas vivências, da nossa cultura,
das experiências que nós fomos tendo, das nossas crenças, né, de uma série de fatores que vão construindo individualmente para cada um de nós um conceito sobre espiritualidade, tá? E a gente teria tantos conceitos quanto o número de pessoas que a gente fizesse a pergunta, o que é espiritualidade para você? E isso é bom do ponto de vista terapêutico, isso é bom do ponto de vista humano, essa singularidade nossa, que é desenvolvida através da experiência, que vai traduzir-se na individualidade de cada um, é natural que assim seja, né? Mas quando a gente vai pensar em prática de saúde, quando a gente vai pensar em ciência, a gente tenta se aproximar de um conceito em que nós possamos conversar ali na mesma linguagem. Então, existem algumas propostas, né, do conceito de espiritualidade que vão nos ajudar a, de certa forma, uniformizar algumas ideias para que a gente possa, inclusive, medir, mensurar, aplicar isso em pesquisas e entender o impacto, né? Então, é mais uma tentativa de linguagem do que uma tentativa de cercear ou definir, né, a experiência humana da espiritualidade. Mas a gente tem esses recursos. Então, um dos conceitos que eu gosto muito de utilizar é o do Kane, né? O Kane é um psiquiatra da Universidade Duke, hoje é uma das referências aí disso, né? Do estudo da espiritualidade e saúde mental. E ele vai nos dizer que, dentro do conceito que ele traz, a espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de respostas a questões sobre a vida, seu significado e as relações com o sagrado e o transcendente, que pode ou não estar relacionado a propostas de uma determinada religião, tá? Então, aqui a gente tem alguns pontos importantes, né? Eu vou começar de trás para frente, mas é um ponto interessante. Primeiro, é a ampliação desse conceito, tá? Então, a espiritualidade, ela pode ser vivida a partir de uma determinada religião, de uma determinada crença, de uma determinada religiosidade, e aquilo ser uma motivação para o cultivo dessa espiritualidade, mas ela não é exclusiva de uma vivência específica religiosa, tá? As pessoas podem buscar essa sensação de sentido, de entendimento, de resposta, né, de dar significado às suas relações, buscando outras formas, seja ela com contato com a natureza, seja ela através de uma relação pessoal, de um objetivo, de um sentido e propósito de cidadão da vida, enfim. Isso é muito individual, mas a grande coesão aqui do sentido é que isso precisa ser transcendente, ou seja, precisa ir de mim para fora, né? Tem que ter um lugar que é esse lugar do sagrado, né? De centralidade na vida do indivíduo, e a partir disso, essa conexão dar sentido e significado, seja as questões de ordem prática da vida, como objetivo, sonho, trabalho, mas também nos momentos de adversidade, como uma estratégia de enfrentamento às dificuldades, seja ele um adoecimento, seja ele uma crise amorosa, financeira, enfim, aquilo que vai poder trazer um desbalanço. Há uma busca por aquilo que é colocado no lugar de sagrado para aquele indivíduo, e aquilo ajuda ele na conexão, no centramento, na resiliência, no enfrentamento, tá? Então, esse é um conceito que o Kane traz. Ele é um conceito um pouquinho mais fechado, que a gente acaba utilizando mais quando a gente vai fazer em pesquisa, mas ajuda a gente a falar a mesma linguagem quando a gente vai medir algumas experiências. Existem outros conceitos. Um outro que eu gosto muito é o da Puchalski. Puchalski, que é uma médica paliativista da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e aí ela traz um conceito mais ampliado. Olha, para a gente ter uma ideia disso, né? Para ela já vai definir esse conceito como a espiritualidade como um estado dinâmico e intrínseco, né? Um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, através do qual o indivíduo busca sentido último, propósito e transcendência e vivencia a relação consigo mesmo, com a família, com o outro, com a comunidade, com a sociedade, com a natureza e com aquilo que é significativo e sagrado. Então veja que ela amplia já um pouco esse conceito para outras relações, né? Quando ela vai citando aqui já na definição a relação consigo mesmo, a família, a natureza, etc. Mas existem pontos de coesão, que é aquilo que eu estava referindo com vocês, que é a questão do significativo e do sagrado, que é um ponto importante, a busca de sentido último e propósito na relação de transcendência, ou seja, para aquilo que parte de mim para fora, né? Não está só numa necessidade de preenchimento
das necessidades individuais ou de uma alimentação só do próprio ego, tá? Isso transcende para a experiência de vida. E ela traz um acréscimo que eu acho que é muito significativo também, que é esse ponto de ser algo que é dinâmico e intrínseco da humanidade. O que é ser intrínseco da humanidade? É algo que faz parte de todos nós. Então, não é algo que se escolhe ter ou não ter. A gente pode estar mais em contato com isso ou não, a gente pode estar mais consciente disso ou não, mas é natural da própria humanidade que nós busquemos algo para além de nós, para dar sentido à vida e às experiências humanas, tá? Isso existe durante toda a história. Se a gente for fazer uma avaliação do ponto de vista antropológico, social, histórico, da humanidade, sempre houve um movimento humano de buscar naquilo que é o transcendente uma explicação, né? Seja em primórdios, quando isso era buscado nas forças da natureza, né? No vento, no sol, depois isso ganha uma complexidade, por exemplo, nas figuras dos deuses, né? Que vão dando sentido ali também às relações humanas, e isso vai caminhando, à medida que a humanidade vai caminhando, para outros conceitos e outras percepções, tá? Mas o movimento de buscar algo, né, um sentido, ele é humano, né? Então não é algo que a gente não tem como não vivenciar ou não ter, né? Escolhe ter ou não ter. É um aspecto intrínseco, como ela colocou aqui. Então veja que a gente tem aqui dois conceitos, um mais amplo e um pouquinho mais fechado, mas que tem pontos aí de coerência para a gente entender do que a gente está falando quando a gente fala de espiritualidade, tá? Nesse sentido, uma diferença importante da gente fazer é o que é, então, espiritualidade, religião e religiosidade, tá? Então, a gente vai entender religião como esse sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos que são designados para facilitar o acesso ao sagrado e ao transcendente, né? Então, ele está mais vinculado a uma organização, a uma série de símbolos, de preceitos de um determinado segmento religioso. E cada um deles vai ter uma série de características que vão definindo essas religiões, enquanto o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, o catolicismo, a religião evangélica. Então, cada um deles a gente tem uma série de funcionamentos que a gente sabe, isso é espiritismo, isso é catolicismo, isso é hinduísmo, isso é umbandismo, enfim, a gente vai definindo por esse conjunto, tá? Isso é a religião. A religiosidade é o quanto o indivíduo acredita, segue, pratica uma determinada religião, tá? Então, é a vivência daqueles preceitos. E ela pode ser organizacional, quando eu estou vinculado à instituição religiosa em si, então eu participo ali de um grupo, tenho um vínculo que eu vou ali semanalmente, ou quantas vezes na semana, estou ligado àquela comunidade, ou não organizacional, quando eu compartilho daquele conjunto de crenças e práticas, mas eu vivo aquilo de uma forma mais interna, não necessariamente vinculado à organização religiosa, tá? E a religiosidade tem uma questão importante também, que ela pode ser intrínseca, quando eu busco esses conceitos da minha religião no intuito de um crescimento pessoal, de uma transformação individual, de me melhorar, de crescer. Então, tem um ganho também que é transcendente nesse sentido, mais espiritual, e ela pode também ser uma religiosidade extrínseca, que é geralmente quando eu busco esse vínculo com um ganho, com uma proposta de um ganho secundário, tá? Seja ele social, financeiro, psicológico, né? Mas não é uma internalização daqueles preceitos para um crescimento, é muito mais pensando num ganho, tá? Isso é importante para a gente entender só as definições, porque nos impactos positivos e negativos isso faz diferença, tá? Pensando em saúde mental. Então, a religião e a religiosidade estariam nesse sentido, né? E a espiritualidade seria, então, um leque maior, englobando também a religião e a religiosidade, mas não se restringindo a isso, tá? E aí, nesse conceito, né, o que seria, então, o coping religioso espiritual? Ou seja, o enfrentamento das adversidades, das dificuldades que a gente pode atravessar, utilizando daquilo que é religiosidade ou espiritualidade como uma estratégia, tá?
Essa é a definição de coping religioso e religioso espiritual, né? Isso pode trazer um desfecho positivo, trazendo melhores desfechos em saúde mental, por exemplo, como também desfechos negativos, né? O que que a gente tem visto na literatura do que ajuda e aquilo que não ajuda tanto, tá? Quando a gente fala de coping religioso, espiritual, geralmente as estratégias ou os preceitos, né, os princípios, né, que estão ali voltados do ponto de vista positivo, eles caminham no sentido de uma relação de procurar proteção em Deus, buscar conforto na literatura religiosa, às vezes definir a doença como um benefício no sentido de aprendizado, de alguma transformação que aquilo possa trazer, buscar práticas de autoconhecimento, uma relação de parceria com aquilo que eu coloco enquanto sagrado, divino, é, transcendente na minha vida, mas é uma relação de trabalhar em conjunto com aquilo que é colocado nesse lugar. Essas vivências, elas trazem desfechos positivos. Quando a estratégia de enfrentamento pela religiosidade ou espiritualidade, elas caminham na ideia de castigo, de culpa, de punição, de injustiça, de transferência de responsabilidade, que é o contrário de trabalhar em parceria. Então, eu entendo e delego aquilo que é colocado como sagrado, superior, divino, a responsabilidade dos movimentos todos necessários para a minha melhora, para a minha transformação, para o meu cuidado de saúde, enfim. Isso está dentro de um escopo que a gente entende como coping religioso espiritual negativo e está vinculado a aumento de ansiedade e sofrimento psicológico, né? Então, esse é um parâmetro interessante, porque às vezes a gente tem a ideia de falar de espiritualidade ou de coping como se só tivesse desfechos positivos. Isso está muito mais ligado à forma como isso é vivenciado do que o termo em si, né? Então, como eu utilizo disso e tenho a experiência desse contato com aquilo que é tido quanto espiritual, é mais significativo do que só o contato espiritual, né? Ele pode ter desfechos negativos também, e ter essa noção é importante para que a gente possa trabalhar essas questões junto, às vezes, com os pacientes, com essas vivências, construindo a ideia de um coping positivo e tentando desconstruir ou ressignificar as ideias de coping ali mais negativo, porque isso pode ter um desfecho não esperado, tá? Então, aqui só os conceitos eu já trouxe, né, do que seria aí a religiosidade organizacional, a espiritualidade intrínseca, eu acabei falando já, vou adiantar, né, só para a gente entender isso. E aí o impacto um pouquinho disso na saúde mental, né? Então, tido esses conceitos, essa ideia, né? Quais são os impactos disso pensando aí na saúde mental como um todo, né? Então, religiosidade, espiritualidade intrínseca, né? É quando há esse esforço individual e sincero para a internalização e o segmento daqueles valores vinculados àquele credo, e aí isso está associado a um desfecho de saúde mental positivo, né? E aqui, na verdade, a religiosidade extrínseca, ela está associada mais com a questão do dogmatismo, do preconceito, do medo, da morte, da ansiedade, ou da tentativa de um ganho secundário, né? Seja ele, igual eu falei, financeiro, psicológico, social, e isso acaba trazendo mais prejuízos do que benefícios, tá? E aí fica essa pergunta, tá bom, Marcos, entendi o que é espiritualidade, estou me aproximando do conceito, mas por que colocar isso dentro da prática de saúde, né? Por que incorporar isso nos nossos cuidados ou trazer isso para a universidade, né? Existe alguma base que justifique isso? Algumas, tá? Talvez a principal delas, do que eu traria para vocês, é que muitos pacientes desejam essa abordagem, né? Se isso é importante para os pacientes que têm nos buscado, talvez a gente precise começar a refletir sobre isso e aprender, né, se aperfeiçoar na forma de falar sobre isso, do jeito, porque também não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, né? A gente tem diretrizes que nos falam sobre como falar, quando, quais são os momentos mais adequados para a gente abordar isso, né? Quais são os impactos, quais são os desfechos, né? As estratégias. Então, são diretrizes que nos norteiam, assim, não é isso do sair do nada também, tá? Mas um ponto importante é que os pacientes desejam isso, né? E tem revisões mostrando, esse artigo é bem legal,
ele vai dizer que, em média, 70% a 80% dos pacientes gostariam que o seu cuidador, o seu médico, o seu profissional de saúde abordassem de alguma forma essa temática de crenças, né, ou de espiritualidade ali no seu cuidado, né, na sua consulta. Tá? No entanto, quando a gente faz essa mesma revisão para entender o quão, né, os médicos têm feito isso, né, ou o quanto os médicos têm perguntado, né, sobre a espiritualidade, sobre as necessidades espirituais ali dos seus pacientes, em média 8 a 15% aqui nessas revisões, né? Então, veja que a gente tem um gap grande entre aquilo que é esperado, né, de uma estratégia de cuidado dos pacientes e aquilo que a gente tem conseguido oferecer, tá? Existem alguns porquês disso, seja falta de treinamento, alegação de tempo, desconhecimento sobre a importância disso, medo de que a nossa crença, né, que a crença do profissional possa fazer ali um papel de proselitismo, né? Mas são todas justificativas que são capazes de serem contornadas a partir do estudo, do treinamento, de abordagens, de técnicas que ajudam a gente a fazer isso, tá? Então, elas são plausíveis, mas elas são possíveis de serem remediadas e trabalhadas, tá? Um outro ponto importante é que muitos pacientes são religiosos e utilizam suas crenças para lidar com os seus problemas de saúde. Se a gente for fazer um levantamento aí do Brasil, uma pesquisa mais antiga, a gente tem até que atualizar, a gente teria um número aí de 97% dos pacientes acreditando em Deus e 92% tendo alguma filiação religiosa. Por que esse dado é importante? Para nos dizer que, por mais que eu, por exemplo, não acredite em nada, ou que não tenha nenhuma familiaridade com isso, né? Isso vai aparecer para mim através dos meus pacientes, porque seria impossível, dentro de uma abordagem, de uma consulta, de um trabalho médico ou profissional de saúde, que esse número não chegue para nós. E eu ignorar essa dimensão, que talvez é uma dimensão tão importante para aquele paciente, às vezes a dimensão mais importante para aquele paciente, a força, onde ele busca mais força para enfrentar ali todo o seu processo de cuidado, é ignorar uma parte muito relevante da história dele, da biografia dele, tá? Então, eu não preciso ter uma crença específica, mas entender isso como importante, saber que isso vai chegar para mim como uma estratégia de enfrentamento utilizado pelos pacientes que eu estou cuidando, é uma motivação importante para que eu possa entender sobre isso e buscar ferramentas para que eu possa fazer isso da melhor forma possível, visando, né, o melhor cuidado dele, tá? Então, isso vai aparecer, tá? Não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de tempo, né? Até que alguém surja para nós e que tenha essa necessidade de cuidado em relação a essa dimensão da espiritualidade. Um outro ponto importante é que as crenças influenciam nas decisões médicas, né? Então, como sangue, vacina, cuidado pré-natal, doença crítica, né? Isso muitas vezes é onde surge, inclusive, de uma maior forma mais acentuada essa temática, né? E até com maior abertura para isso, tá? E essa é uma pesquisa interessante mostrando aí que mais da metade dos pacientes se referiram que as suas crenças religiosas teria uma influência sobre as suas decisões médicas caso se tornassem seriamente doentes, né? Ou seja, isso teria um impacto na escolha dos caminhos de cuidado que ele gostaria de ter aí nessa fase de doença grave, por exemplo, tá? Aqui também é um conjunto de revisões mostrando, né, que crenças e práticas religiosas de uma determinada forma impactam em vários desfechos, não só de saúde mental. Então, a gente tem impacto, por exemplo, em menor prevalência de depressão, menor progressão de doença de Alzheimer, melhor qualidade de vida, menor mortalidade geral, menor progressão de doença coronariana, menores níveis de proteína C reativa, que é um marcador inflamatório importante aí de doenças crônicas, né? E aqui a gente tem as referências que são todas de revisões muito bem feitas, né? Com randomização, com meta-análise, para a gente entender o impacto disso dentro da literatura, tá? Então, mais uma justificativa para dizer do porquê da importância disso, né? E da gente olhar e colocar isso na nossa prática. Aqui é uma tentativa da gente explicar um pouquinho como isso funciona. Como eu estava dizendo para vocês, hoje não há muita dúvida do impacto da espiritualidade, da religiosidade na vida dos pacientes, né, e na saúde mental de uma forma geral, tá? Isso não é uma coisa já
a se questionar pela relevância das pesquisas que a gente tem. O que a gente tem tido de mais recente, na tentativa, né, que a ciência tem buscado, é de entender os mecanismos pelo qual isso acontece, tá? Então, as pesquisas têm se voltado mais para isso, para entender os mecanismos, seja do ponto de vista fisiológico, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista da união disso, né, da psiconeuroimunologia, da influência do pensamento, das crenças na regulação do sistema imunológico, do sistema endócrino. São isso que a gente tem tentado, assim, né, a ciência tem tentado entender melhor no momento atual, né, em que a gente se encontra da temática, tá? Então, aqui é só uma tentativa da gente entender mais ou menos como isso funciona. Então, de uma forma geral, né, a espiritualidade que englobaria tanto esse caráter religioso como um caráter mais secular, ela, por alguma forma, implicaria, né, em relações de sentido e propósito, conexão, cultivo de virtude, sensação de paz, esperança, práticas religiosas, espirituais, como oração, meditação, imposição de mãos, mindfulness, né? Tudo aquilo que vai nesse conceito das práticas religiosas e espirituais, sensação de conforto. Esse conjunto, né, teria uma implicação sobre menor incidência de depressão e ansiedade, sensação de vínculo e pertencimento, produção de bem-estar. Alguns fatores como medos religiosos também estão aqui, né? Existe um impacto disso. Sensação de plenitude espiritual, né? Que a gente, em algumas crenças, isso é colocado como, por exemplo, na crença mais oriental, como nirvana, o êxtase, né? Que é aquela sensação de plenitude mesmo. Fatores desconhecidos que a gente ainda não sabe. E por isso, como consequência disso, a gente teria esses impactos na saúde mental, né? Então, é só um panorama de como a gente tem entendido isso. Na verdade, vem de um esquema bem mais detalhado, está lá no Handbook of Religion Health do Kane, né? Que aí é um conjunto de revisões que ele foi agrupando ali. E aqui para a gente entender alguns desfechos mais específicos, né? Então, em relação ao bem-estar, a gente tem aí um conjunto de mais de 100 estudos mostrando, né, que existe essa relação das práticas religiosas com o bem-estar psicológico, com desfechos em relação à satisfação de vida, felicidade, afeto positivo, né? Desses 100 estudos que foi aqui dessa revisão, mais de 79 apresentavam uma associação positiva, tá? Com uma intensidade importante ou superior a questões como apoio social, o estado civil e renda. E essa associação ela foi consistente, independente do país, da religião, da idade, da cultura, tá? Teve um estudo nessa revisão que mostrou uma correlação negativa, que tem talvez um viés de seleção, um estudo menor e sem randomização, mas a gente deixa aqui para deixar bem caracterizado, e os outros que não estão citados não chegaram a desfechos, tá? Além ainda em relação ao bem-estar psicológico, né, desses mesmos estudos, muitos deles estão relacionados à questão da autoestima, apenas um que ficaram ali especificamente na mensuração da autoestima tiveram uma associação negativa, produção de significado e propósito de vida, apoio social, satisfação na vida amorosa, otimismo e esperança, tá? Então, isso tem uma correlação positiva também dentro desses estudos. Em relação à depressão, a gente tem uma revisão meta-análise, né, muito importante, que é essa que está citada aqui no subtítulo, né, em que a gente vai ter um N expressivo de mais de 98 mil pessoas, e ali a gente constata, né, que a religiosidade ela está associada a menores sintomas depressivos, tá? Religiosidade aqui, lembrando, religiosidade intrínseca, tá? Aquela que tem um desfecho positivo. E esse tamanho de efeito ele foi similar à variável de gênero, que na depressão é uma variável muito importante quando a gente pensa na correlação de mulher para homem, né? Na proporcionalidade de mulher para homem, que é uma coisa muito significativa. Esse impacto ele foi similar a essa variável, tá? Era uma ação consistente, independente da faixa etária, do sexo e do grupo, e essa associação entre religiosidade e os sintomas depressivos ela é maior para pessoas sob estresse severo na vida. O que quer dizer isso? O que ela mostrou? Quanto maior o impacto, ou seja, quanto maior a gravidade, vamos dizer assim, do quadro depressivo, maior o impacto da espiritualidade e da religiosidade
no desfecho positivo, né? Aqueles quadros mais leves, o desfecho era menor. Quanto maior a gravidade, maior o desfecho positivo, maior o impacto da espiritualidade e religiosidade na melhoria, enfim, na remissão e até na prevenção de recaídas nesses quadros, tá? Como eu disse para vocês, né, a religiosidade extrínseca, ela se associa à piora da depressão, enquanto a religiosidade intrínseca, ela indica aí uma melhora, tá? Aqui um outro estudo, um estudo longitudinal europeu, também muito interessante, um follow-up aí de mais de 6 anos, que é muito interessante com idosos, tá? Ele mediu ali a frequência à igreja e estava associado a menos sintomas depressivos, lembrando que a religiosidade é um aspecto da espiritualidade, e essa associação, ela persistiu, né? Ela se manteve ali, mesmo após ajustes para questões demográficas, saúde física, suporte social e o uso de álcool. E, mais uma vez, ela teve uma associação de proteção para aqueles com maiores limitações funcionais. Então, os idosos que eram mais limitados funcionalmente, a religiosidade, aqui no caso, que foi medida pela frequência, a igreja, tinha mais impacto, por exemplo, no ganho de saúde em relação aos com menores limitações funcionais, tá? Aqui em relação às terapias, mostrando que terapia cognitivo-comportamental adaptada para abordar crenças e práticas religiosas, elas são tão eficazes quanto a psicoterapia padrão, né? Alguns estudos mostraram evidência de melhora mais rápida dos sintomas entre pacientes religiosos que usavam da religiosidade como enfrentamento, e as terapias adaptadas a valores religiosos do paciente elas podem ser implementadas por terapeutas não religiosos, né? Então, que é o que a gente estava falando em outros momentos. Assim, isso depende da crença da gente. É muito mais um movimento de ir em direção à necessidade do paciente do que da própria vivência do indivíduo. O que a gente precisa trabalhar como profissionais é entender que isso é importante e buscar recursos para lidar com isso. Mas, independente da minha crença, eu posso utilizar de ferramentas que vão em direção à vivência ali do próprio paciente, tá? Em relação à dependência química, também a gente tem um número de estudos muito importante, né? Essa também é uma revisão que mostrou que mais de 80% desses estudos, né? Investigando ali a religiosidade e abuso de substâncias, encontraram uma correlação inversa, ou seja, quanto maior o nível de espiritualidade ou de religiosidade, menor a chance, né? Ou a porcentagem de pessoas de indivíduos com quadros de transtorno de uso de substância. Então, essa correlação ela é importante também. Esse é um estudo feito com gêmeos, que eu acho sensacional, esse estudo, que ele mostrou que a religiosidade estava associada a menor prevalência de depressão, né? Menor transtorno de ansiedade, menor comportamento antissocial. Isso teve só uma exceção nesse estudo para transtorno de pânico, que teve uma associação com uma associação de aumento, né, com a religiosidade. E aí, quando a gente vai vendo o estudo, a gente vai vendo aquele aspecto daqui, nesse caso específico, né, da questão da culpa, do medo, enfim, que pode agravar, né, como a gente viu lá atrás, esses quadros mais ansiosos, tá? E a associação desse fator, espiritualidade e religiosidade, ela foi de maior magnitude de proteção para tabagismo, uso de dependência de álcool e outras drogas, tá? Estudos com gêmeos é interessante porque uma das coisas que se contestava muito antes é se isso não era muito mais do fator intrínseco genético do indivíduo, né, do que algo que era construído e atribuído à vivência da espiritualidade, né? Então, quando a gente compara estudos com gêmeos, a gente consegue olhar melhor para esse viés e ver que, na verdade, independente da genética básica, da estrutura genética do indivíduo, o impacto da vivência disso, da busca, do cultivo disso, tem um impacto relevante na mudança da expressão e da vivência disso pelo fator da epigenética, tá? Então, isso é um ponto interessante aí com estudos feitos com gêmeos. Em relação com o suicídio também, a gente vai ver essa relevância, né? 84% desses estudos dessa revisão mostrou taxas mais baixas de suicídio entre as pessoas religiosas, e o nível de envolvimento religioso em determinada área, isso foi um estudo demográfico, né? Ele é inversamente proporcional à taxa de suicídio na região. Então, como que foi esse estudo? Foi bem legal. Eles pegaram um mapa e viram ali a porcentagem de envolvimento religioso por localidade.
naquelas localidades onde existia um envolvimento religioso maior daquela população, eles encontravam também taxas de suicídio menor naquela região, né? Buscando aí uma correlação, aqui um ponto de vista mais transversal mesmo desse estudo, mas que fala de um possível impacto aí também em termos populacionais, tá? Aqui também um outro estudo com suicídios, com um número também maior de participantes, né? Mostrando aí também que a taxa de suicídio entre não religiosos, né, foi 4 vezes maior, isso após ajuste para sexo, etnia, estado civil, idade, suporte social, mostrando sim que a religiosidade ela pode ser um fator de proteção importante, né? E aqui só mostrando esse risco relativo entre pessoas talvez, né, não religiosos, tá? Nesse sentido. Aqui com pacientes deprimidos também vai nessa mesma linha, mostrando aí impacto em menos tentativas, pacientes que tinham menos vivências espirituais, percebiam menos razões para viver, enfim, são fatores também que podem impactar nesse desfecho. Aqui um estudo também grande nos Estados Unidos com 16 mil pessoas, mostrando aí a religiosidade associada a menor probabilidade de pensamentos suicidas e menor tentativas, e esse resultado foi semelhante também para adolescentes da Turquia, também que é muito legal de perceber em populações mais jovens, tá? E aí, nesse sentido, eu caminho já terminando aqui com vocês, né? A ideia eu acho que era trazer um pouco desse panorama do que existe, mais para provocar e trazer argumentos do porquê é importante a gente estar aqui nesse espaço, né? Falando sobre isso, refletindo um pouco sobre isso. Mas eu sempre gosto de terminar com essa citação do Rubem Alves, em que ele vai dizer que a educação se divide em duas partes, tá? Educação das habilidades e educação das sensibilidades. Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem sentidos. Porque eu acredito, para além da carga de informações que eu fui trazendo aqui para vocês, né, que o cuidado desse tema, né, da espiritualidade, da religiosidade, ele exige também um aperfeiçoamento da nossa sensibilidade para isso, né? Não adianta eu dominar os questionários, dominar todas essas informações, saber tudo dos protocolos que existem, né? Como o FICA, o HOPE, que são anamneses estruturadas para a gente levantar essas histórias, se eu não sou sensível a essa singularidade humana, esse aspecto do humano, se eu consigo me colocar numa escuta ativa, compassiva, para que eu possa ajudar o indivíduo a olhar para essa dimensão dele também, né? Então, isso essa dimensão do cuidado, ela exige um aperfeiçoamento que é para além da técnica, né? Ela é um aperfeiçoamento do humano mesmo que existe em todos nós, né? E esse é um convite de um exercício, né? Que é justamente exercício. A gente pode se aperfeiçoar também nisso. Ninguém nasce pronto para isso, né? Então, a gente pode ir melhorando e adquirindo habilidades para fazer isso, mas para a gente buscar, a gente precisa entender a importância disso tudo. Bom, e aí eu termino fazendo um convite aqui para vocês, né, aproveitando aqui o espaço, para que a gente possa se encontrar aqui no ano que vem em São Paulo, no Mednesp, dos dias 19 a 21 de junho de 2025. Mednesp, que hoje se tornou o maior congresso de saúde e espiritualidade do planeta. A gente espera receber aqui em São Paulo no ano que vem cerca de 1.500 a 1.700 pessoas interessadas nessas temáticas, nessas relações daquilo que é o espiritual, o transcendente, o sagrado, nos desfechos de saúde, né? E a gente tem aí mais de 70 palestrantes do Brasil e do mundo que estarão aqui conosco falando sobre diversas temáticas nesse sentido, tá? As inscrições aí já estão abertas. Para quem quiser se inscrever, é só ir lá no site www.mednesp2025.com.br. Lá vocês encontram as informações e tudo que é necessário, telefones de contato também para dúvidas. A gente segue aí à disposição e espero também encontrá-los aqui no ano que vem em São Paulo. Tá bom? Obrigado aí pelo espaço e me coloco aqui à disposição para a gente conversar e para alguma troca aí que seja relevante. Muito obrigado. Marcos, interrompeu o compartilhamento. Nós te agradecemos pela sua preleção, ou seja, foi altamente didática para todos aqueles que estão ou estão poucos, não estão ou estão pouco habituados com a espiritualidade na prática clínica, já que esse canal não só
ela aborda essas questões para pessoas que são da área de saúde, mas também para aqueles que são interessados em medicina e espiritualidade. Então, vamos colocar para vocês algumas questões, inicialmente agradecendo, e vou dar a palavra para a Leila para ela começar com as questões que nós gostaríamos de abordar para você. Quem quiser fazer alguma pergunta, né, para elucidar mais o tema, fique à vontade. Pois é, Marcos, nós temos um trabalho prático, né, de medicina integrativa, em que nós aplicamos diversas abordagens com acupuntura, com reiki, passe e homeopatia, escuta fraterna. É um trabalho maravilhoso que nós fazemos lá no próprio Antônio Pedro, Hospital Universitário Antônio Pedro, Legal. e nós criamos ali uma egrégora do bem, né? É um ambiente assim muito salutar, em que no meio dessa terapia nós temos um lanche recreativo, tudo muito rápido, mas ali a gente entra em contato com os pacientes, nós já estamos programando a nossa festa natalina, com Legal. todos eles presentes, então eles se sentem amados, muitas vezes a maioria são idosos. E esses idosos, muitas vezes abandonados pela família, ou então com problemas existenciais, problemas de saúde, e ali eles têm esse contato, eles dizem assim: nós ficamos a semana inteira aguardando para chegar quinta-feira. E a gente tem um grupo também de WhatsApp com eles, em que eles podem estar sempre com esse apoio psicológico, né, e espiritual. E assim, quando você falou que a depressão, com esse contato aí com a espiritualidade, com o transcendente, melhora muito, nós temos assim até relatos de alguns terapeutas que estavam deprimidos por questões pessoais, e o próprio trabalho melhorou tudo isso. Hoje é um Sim. ambiente assim de muita felicidade, todos gostam muito de chegar ali. Então eu só queria colocar isso aí para você, o quanto esse trabalho espiritual sem vínculo empregatício, é um trabalho que você faz por ideal, ele é muito, muito positivo É para a vida voluntário, de né? todos nós. É muito mais do que ganhar recursos financeiros, a gente ganha sentido, significado de vida, né? Então, não tem igual diante de um grande problema na sua vida, como você falou, uma perda financeira, uma perda do emprego, a presença de uma doença, como você reage diferente quando você tem essa base espiritual nessa vida? É tudo muito diferente. E não adianta ser uma religiosidade extrínseca que você frequente uma religião se ela não entra dentro de você. Na Justamente. verdade, é uma religiosidade intrínseca, ou seja, uma espiritualidade, né? Então, foi maravilhoso o seu compartilhamento aí, e a gente faz isso aqui exatamente para cada vez as pessoas entenderem mais que isso já é uma coisa considerada dentro da própria academia, né? Ela melhora realmente a tua vida, os percalços, os desafios que nos acontecem. Acredite, porque não tem igual, né? Você ter a espiritualidade dentro de você. Muito bem. Se você quiser complementar com alguma coisa. Não, achei uma história muito legal ouvir o relato, né? E que bom compartilhar, porque isso vai traduzindo um pouco do que a gente, os trabalhos nossos, a gente vai vendo isso na prática, né? E eu acho que a vivência disso, para mim, ela é muito mais significativa do que os números ali. E a gente vai vendo isso se acontecer na vida real, né? Através do momento que a gente se abre para isso, busca, né? A gente vai vendo o impacto na própria vida nossa, assim, né? E aí isso vai fortalecendo não só do ponto de vista do raciocínio, de entender aqui racionalmente os desfechos, mas também da própria experiência, né, que traz um aprendizado em outro âmbito, né, que é tão importante quanto. Então, é muito legal ver isso também no dia a dia acontecendo e que iniciativas como essa se multipliquem cada vez mais, né, porque é importante Sim, mesmo. sim.
Marcos, é, quando nós lidamos com adultos, ou muitas vezes com doenças físicas, em que existe, digamos, um fundamento anátomo-clínico em relação à doença, fica mais fácil do próprio paciente e da família entender o sofrimento, a dificuldade, o desafio enfrentado por ele. Mas quando nós apresentamos um distúrbio mental, sem uma lesão orgânica, tá? Em que seria uma influência, digamos assim, uma influência negativa, uma influência estranha, espiritual. E esse conceito fica mais difícil ainda do próprio paciente, se ele não tem uma espiritualidade, ou se a família não tem, quando se trata de criança. Como abordar a espiritualidade na psiquiatria infantil, como você vem fazendo, e é a sua especialidade? Legal, uma pergunta ótima, assim. Primeiro a gente tem uma brincadeira, assim, que não é uma brincadeira, e toda brincadeira que é verdade, assim, que a gente brinca que psiquiatria da infância deveria chamar psiquiatria da família, né? Que a gente não tem como cuidar de infância sem pensar na família, né? Então, muitas vezes, a abordagem, ela vai através da família. Nesse sentido, então, não só da criança, mas de uma forma geral, quando a gente pode pensar em influências ou energias ou enfim, como a gente quiser denominar essa questão mais espiritual, talvez ali do adoecimento, né? Quando o indivíduo não tem alguma vivência mais aberta, direta para isso, eu costumo dizer que a gente pode ir pelo lado dos princípios, dos valores, da mudança pessoal, do crescimento, do autoconhecimento, porque até do ponto de vista mais espiritual, a gente entende assim que a partir do momento que eu entendo alguma influência, né, ela se dá por uma questão de afinidade e sintonia, né, se eu for nesse conceito. Então, se eu começo a mudar a minha afinidade e sintonia pela minha mudança, né, buscando cultivar virtudes e valores como altruísmo, perdão, esperança, fé, que são visão cidadã, responsabilidade social, e começa a me movimentar no sentido de ser algo melhor para mim mesmo, isso já por si só já vai mudando um pouco essa frequência do pensamento, né, do sentimento, e ajudando nesse trabalho mais indireto, vamos dizer assim, dessa relação, né? Então, quando a pessoa tem um fechamento maior para isso, eu vou por esse caminho, né, de independente da crença, a gente buscar ser uma pessoa que é mais paciente, que é mais tolerante, que consegue perdoar, no cultivo de valores e virtudes, né? E se a pessoa vai tendo abertura ao longo do processo, a gente vai adentrando em campos mais diretos, né? Mas eu acho que esse campo do valor, das virtudes, das forças ali do caráter, ele é um campo também que nos permite trabalhar muito essa questão espiritual do ponto de vista da transformação do indivíduo mesmo, né? Mesmo que eu não consiga entrar diretamente numa fala mais direta religiosa, ou numa percepção do indivíduo, do paciente também mais diretamente religiosa. Muito bem. Nós temos um problema sério que nós estamos encontrando na atualidade, que é o aumento considerável das tendências suicidas, e muitas vezes os pacientes acabam logrando êxito. Como abordar o aspecto de crianças com tendências suicidas que nós estamos encontrando nos dias de hoje? Primeiro ponto, assim, a gente entender que quando a gente chega no lugar do suicídio, na tentativa, no pensamento, em geral, assim, já tem todo um processo anterior a isso, né? É porque isso muitas vezes é a ponta do iceberg, né? Então, teve uma série de situações que vieram antes disso e que foram sendo construídas, ocorrendo ali, independente das motivações, para chegar nisso. Então, a gente sempre fala que o principal ponto é trabalhar com prevenção, tá? E quais são as estratégias de prevenção pensando em criança e adolescente, né? Um equilíbrio importante que a gente tem tido muita dificuldade de perceber entre aquilo que a gente chama de compreensão e limite, né? O que a gente tem observado, a gente tem até um modelo de gráfico dentro da parentalidade, que é o estudo das relações de cuidado da infância e da adolescência, em que a gente vai tentando criar alguns modelos que impactam de uma forma mais positiva e mais negativa, tá? Então, e eles vão sendo construídos no gráfico de dois eixos, em que a gente tem 4 quadrantes, em que a gente vai ter 4 modelos principais, em que a gente fala do modelo autoritativo, o modelo autoritário, o modelo permissivo e o modelo negligente. Cada um desses modelos apresenta uma relação entre
limites, regras e compreensão, acolhimento e afeto. Quando eu tenho isso mais equilibrado entre limites, regras, frustrações e compreensão, acolhimento e afeto, eu vou dentro de um modelo que eu chamo autoritativo. Esse modelo, ele é um modelo que gera proteção em termos de saúde mental, infanto-juvenil, e cria estratégias e habilidades de resiliência, de enfrentamento, de regulação emocional, que o cérebro vai precisar desenvolver ao longo da infância. Isso é uma coisa que eu sempre digo. O nosso cérebro ele não nasce pronto, né? Ele nasce anatomicamente formado. Mas todas as habilidades que vão ser necessárias para que a gente lide com o enfrentamento, com a adversidade, com frustrações, elas precisam ser construídas através da experiência. E se eu crio um ambiente onde eu não propicio limites, frustrações, mas também não propicio afeto, aconchego, muitas das habilidades que precisariam ser desenvolvidas no momento que a gente fala essencial do amadurecimento cerebral, elas não são adquiridas, tá? E depois é muito mais difícil de desenvolver isso quando há uma demanda por relações da vida normal que vão surgindo. Então, isso é um ponto, né? O modelo negligente, a gente vai ter uma ausência de limite e uma ausência de afeto. O modelo permissivo, a gente vai ter só afeto e não vai ter nenhum limite. E o modelo autoritário, a gente tem só limite e não tem nenhum afeto. De uma forma bem simplificada, é isso, assim, né? E por que eu estou dizendo isso nesse escopo da aula? Porque o cultivo de aprendizados, de vivências também no campo de virtudes, valores, da espiritualidade, também é algo que precisa ser apreendido, né? Precisa ser construído durante a fase da infância e da adolescência. Não adianta eu esperar passar tudo isso e de repente querer que isso aconteça, né? No estalar de dedos, ou num passo de mágica, ou por uma vontade do adolescente dele. Isso vai ser inerente a pouca parcela dos indivíduos, mas se isso não for colocado como algo vivenciado nessa fase de amadurecimento cerebral, vai ser muito mais difícil o engajamento, né? E aí, quando a gente vê os casos de suicídio, etc., e a gente olha para trás e faz essa revisão, a gente vai ver que muitas dessas coisas ficaram comprometidas ao longo disso e foram criando uma série de dificuldades que acabam culminando em saúde mental, como depressão e ansiedade, que vão ter desfechos, às vezes, mais negativos do ponto de vista da saúde mental, como o próprio suicídio, tá? Esse é um fator. A gente poderia falar muitos outros. Tem uma discussão muito importante que é a questão da tela, tá? A questão dos aparelhos digitais e o quanto isso também vai gerando uma dificuldade na aquisição dessas habilidades. E o quanto isso tem impactado também a dificuldade de criar estímulos de desenvolver regulação emocional, de habilidade de impulsividade, uma série de coisas que vão combinando. Então, são muitos fatores, mas acho que o mais importante é entender que tudo isso precisa ser pensado numa construção, né? E do ganho dessas habilidades, né? Claro que existe uma neuroplasticidade, isso pode ser trabalhado, né? Tem muita coisa a se fazer mesmo quando isso acontece, não é o fim da linha, mas a gente tem que trabalhar mais com a prevenção do que com a remediação. Perfeito. Perfeito. Marcos, um problema que nós encontramos nos dias de hoje relacionado à sua atividade é o problema da bulimia, o problema da anorexia nervosa, que atinge muitas vezes adolescentes, e nós sabemos que não só do ponto de vista psicológico e tratamento psicológico essas pessoas precisam ter, ou seja, tratamentos psíquicos, mas, sobretudo, também uma abordagem espiritual, com influência espiritual negativa nesses casos. Como você poderia colocar para nós a abordagem que você faz, se é que você tem experiência nisso, ou o conceito que você tem de psiquiatria infantil e da adolescência nesse quadro aí? A gente tem uma ideia, né? Uma ideia que a gente foi construindo, principalmente no envolvimento aí na Associação Médico Espírita, no trabalho que a gente vem realizando, assim, que dentro de qualquer adoecimento mental, assim, sempre vai existir um fator espiritual, né, desse ponto de vista. Não necessariamente ele é um fator causal, mas ele pode ser muitas vezes um fator de agravamento de algo intrínseco do indivíduo, ou mesmo de uma base genética importante e que dentro de uma região de fragilidade, né, psíquica daquele indivíduo acaba gerando um efeito de agravamento mesmo do quadro, né, de piora da situação. Dessa perspectiva,
pensando também em quadros de transtorno alimentar, por exemplo, a gente pode ter a mesma coisa acontecendo, né? E aí a gente vai na mesma linha, assim. Se existe uma abertura do indivíduo para isso, da família, de um contexto, a ideia é sempre num acompanhamento que seja complementar. Então a gente sempre vai trabalhar numa forma de integrar as abordagens, né? Visando aquilo que a gente tem de primeira linha, pensando nos transtornos alimentares, que vão desde estratégias comportamentais, orientação familiar, estratégias medicamentosas e o acompanhamento que é muito específico desses quadros, muito direcionado, que exige uma equipe muito bem treinada para essa abordagem. E junto com isso, a gente associar os cuidados também do ponto de vista espiritual que fazem parte sentido para aquele indivíduo, né? Isso pode englobar passe, oração, pode englobar meditação, pode englobar atitudes também da família nessa busca, para que a gente possa, da perspectiva médico-espírita, diminuir um pouco essa influência espiritual. O que a gente tem de experiência nesse sentido é que quando isso é feito em conjunto, a gente costuma ver os casos caminhando melhor, né? Com desfechos mais positivos, às vezes mais rápidos, com menos resistência, né, de um todo, né? E quando não tem, às vezes a gente vê aqueles quadros um pouco mais morosos, mais arrastados, mais dificuldade. Então isso é o que a gente tem percebido, assim. O Marcos, em relação à família disfuncional, que geralmente leva a um problema de adicção no adolescente, é, é muito importante, então, esse tratamento sempre, né, do contexto familiar, é uma coisa que muita gente não dá importância, né? Às É. vezes os pais não querem nem perceber o quanto eles têm uma educação errada em função do tempo que lhe é tão escasso, né? Porque até dentro por exemplo, da nossa área da medicina, em que a gente está sempre fora, trabalhando demais. Então é muito importante até a gente trazer isso aqui, né? Um Sim, olho cuidadoso para os filhos, né? Para os netos. sim. Eu costumo dizer para os pais, assim, né, que se a gente nascesse com um manual de pai seria muito mais fácil, né? Mas que não tem, né? E que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, assim, e que às vezes a gente vai ter caminhos que funcionam, outros que não funcionam, né? E que o convite é sempre para um lugar que não é um lugar de julgamento, de condenação, porque no fundo ali todo mundo está tentando fazer o melhor, né? Mas que na medida que a gente vai aprendendo e se abre para a possibilidade de olhar para aquilo que a gente está fazendo e ver se tem algo que a gente pode fazer melhor, ou que algo que pode ajudar mais, eu acho que isso acrescenta para todo mundo, né? Acrescenta para o paciente, acrescenta para a família, e a gente está aqui para aprender. Então eu acho que eu acho que vai muito mais assim na postura interna que a gente precisa assumir, porque isso acaba exigindo um pouco de humildade da nossa parte, né, de entender que talvez a gente não sabe tudo, ou que a gente não dá conta de fazer tudo, né, independente da área que a gente esteja atuando, para que a gente possa continuar aprendendo, porque se eu não tenho essa abertura para algo diferente, para algo novo, para olhar para tudo isso, eu fico muito fechado naquilo que eu já estou fazendo e fica mais difícil, mais restrito mesmo, né? Então eu falo que é sempre um processo e sempre convido os pais a, olha, a gente vai estar numa trajetória junto, né? A gente vai ter que construir aqui um caminho que vai ser o caminho de vocês. E a gente vai precisar pensar sobre tudo isso. Existem algumas diretrizes daquilo que a gente sabe que ajuda mais, ajuda menos, mas vamos ver o que funciona para vocês e vamos tentar aperfeiçoar. Aquilo que for para ajudar e para melhorar, a gente vai tentar fazer. Aquilo que não estiver funcionando, a gente vai tentar deixar de lado. E aí a gente vai tentando construir isso junto, assim, né? Mas também compreendendo o desafio que é, né, cuidar de alguém, né, ter filhos, enfim, tudo que engloba ter ali um espírito sobre os seus cuidados, né, que não é uma tarefa simples. É verdade. Uhum. Marcos, no passado, nós tínhamos famílias com um grande número de filhos. E isso permitia que a educação, que a criação, por parte dos pais, fosse, digamos assim, um pouco diluída, porque um ajudava os outros, as famílias se ajudavam mutuamente. Com o advento da vida urbana, como nós estamos vivendo, com o advento da modernização, ou seja, as famílias estão diminuindo cada vez mais o número de filhos,
E um dos aspectos que nós estamos encontrando é que as crianças estão fechadas em feudos, em apartamentos, e o processo da criação, da educação dos filhos, começa exatamente quando a criança nasce. O que é que você acha da ideia, e é preconizada há muito tempo por uma psiquiatra infantil que dizia que a criança, quando nasce, tem que ter o seu espaço, tem que ter o seu quarto, tem que ter o seu berço, tem que ficar sozinho dos pais. E o que nós encontramos hoje em dia são mães inseguras, são pais que não sabem criar adequadamente, cujas crianças ficam no próprio quarto dos pais, ou então dormem com os pais, a qualquer mínimo choro, alguma coisa assim, eles vão acudir novamente. O que é que você acha da ideia de que uma educação está voltada para a segurança e a autoestima e, digamos assim, a autonomia do próprio bebê deve começar já no momento em que ele é recém-nato? Legal. Eu acho que a gente sempre trabalha com fases, né? Então depende muito da fase do desenvolvimento e da fase ali da criança, né? Existe no pós-nascimento assim uma necessidade de um cuidado mais próximo mesmo, até pela vulnerabilidade do bebê, né? Isso não quer dizer que eu preciso ficar 100% do tempo em cima ou a qualquer necessidade acolher imediatamente. Mas à medida que o indivíduo vai desenvolvendo, eu vou criando naturalmente, é necessário, né? Um afastamento para que ele vá desenvolvendo recursos de autonomia para isso, né? Então, o bebê logo recém-nascido, ele vai demandar mais cuidado, tem que estar mais presente, tem que estar mais atento, tem mais demanda também de mamadas, inclusive ali durante a noite. Então, tem algumas coisas que podem ir facilitando esse cuidado e a gente fica mais de olho mesmo, e é natural, eu acho, até evolutivo isso. O que eu vejo, que eu acho que tem razão, você está pontuando, é que esse cuidado ele vai se estendendo muito, né? Ao ponto da gente ver, por exemplo, crianças de 5, 6 anos ainda dormindo só na cama dos pais, né? Não construindo ali uma independência, uma super proteção gigantesca. Isso é até um ponto interessante da gente refletir, que o que a gente percebe é uma super proteção gigantesca do mundo externo. Então, assim, do contato com o outro, de brincadeira livre, da criança se sujar, brincar, enfim, coisas que são parte até importantes do desenvolvimento infantil. Então, uma super proteção do mundo externo e uma hipoproteção do mundo virtual, que às vezes é tão perigoso e difícil quanto o externo. Então, eu acho que o meu filho está super seguro e eu dou um celular para ele, que ele tem acesso ao mundo e a qualquer conteúdo, e eu não tenho a mesma ideia de problema que eu tenho, por exemplo, de deixar uma criança de 10 anos, sei lá, sair do prédio e ir na padaria na esquina. Fico morrendo de medo dele acontecer alguma coisa, ele vai andar 200 metros. Mas ele com o celular, que ele pode ter acesso ao mundo inteiro e a conteúdos que eu não tenho a menor ideia, às vezes eu flexibilizo mais, né? Negligencio mais esse cuidado. Então, eu acho que isso depende de cada fase, mas eu concordo com você que eu acho que isso tem se estendido muito para idades que não comportam mais um tipo de proteção que acaba inibindo o desenvolvimento de habilidades do que ajudando, tá? E mães que amamentam até 3, 4 anos de idade? Também são coisas que a gente pode ir trabalhando, porque não faz sentido, assim, a criança tem já a maturidade necessária para que a partir de determinada idade, a gente fala até menos disso, tá? Assim, entre 1 e 2 anos, já fazer o desmame total, assim, para que ela possa desenvolver as habilidades de mastigação e etc, né? A gente tem que ver o que está, muitas vezes, esse medo, essa insegurança. Não faz sentido uma criança de 4 anos estar amamentando no peito, por exemplo. Não há essa necessidade. Até mamadeiras, né? Nós já vimos casos de mamadeira até 7 anos de idade. Pois É é. absurdo, né? Marcos, deixa eu instigar um pouco agora Tá? nossos questionamentos. Nós estamos enfrentando, nos tempos atuais, obviamente, muitos espíritos estão encarnando entre nós para desenvolver a nossa capacidade, a nossa sensibilidade de entender o próximo de uma maneira muito mais intensa. E nós estamos encontrando pessoas com, digamos assim, com dificuldade de identidade do sexo espiritual, do sexo biológico e o sexo físico. Sim, sim. Né? Então, mas de fora desse contexto, que é uma realidade que nós estamos encontrando, e precisa que a sociedade se sensibilize
encare essas coisas com um certo grau de naturalidade, não como algo patológico, que até então nós víamos fazendo, Sim. como lidar com famílias em situações com esse tipo de dificuldades, porque também tem uma apropriação política desse todo esse processo, numa tentativa de pessoas, crianças, jovens que não têm essa tendência serem forçadas em relação à ideologia de gênero. Qual é a sua opinião pessoal sobre isso? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado de entender uma coisa e outras, né? Eu acho que existe uma necessidade de entender as fases do desenvolvimento, né? E que crianças vão aprendendo as coisas ao longo do processo, isso é uma coisa, né? Mas existem questões que estão relacionadas mesmo à questão da transexualidade, orientação sexual, né? Que fazem parte do desenvolvimento de algumas crianças. O que a gente precisa entender é que isso não é para tudo e nem para todo mundo, né? Mas que existem características que são observadas no desenvolvimento infantil e que geram, às vezes, sofrimento importante para essas populações, que tem impacto em desfecho de saúde mental e vulnerabilidade para essas populações específicas, né? Então, a gente precisa diferenciar aquilo que a gente está vendo enquanto um desenvolvimento que segue para uma criança, indivíduo, e a gente tem que individualizar muito esses casos, daquilo que é uma questão populacional, educacional, de influência em outros setores que não da saúde, né? Então, essa é uma visão. Eu acredito que eu, como psiquiatra, como médico, eu estou preocupado em entender o que aquilo está trazendo de sofrimento e dificuldade para aquela criança, para aquele indivíduo. E a gente percebe, mesmo em crianças, em adolescentes, indivíduos que têm um sofrimento muito importante em relação às questões das sexualidades, independente daquilo que foi oferecido enquanto material, educacional, família e contexto cultural, né? Então, esse é um ponto, né? Agora, do ponto de vista populacional, educacional, a gente tem que trabalhar com respeito. Eu acho que esse é o ponto importante, né? A gente não está muito interessado, do meu ponto de vista, de dizer, assim ou assado, né? Eu acho que as pessoas têm ali algumas escolhas nesse sentido, né? E a gente vai respeitar a escolha de cada um mesmo, assim. Então, eu tenho uma visão mais aberta sobre essas questões mesmo, né? Mais acolhedora. Trabalho com essas populações que apresentam questões de orientação sexual ou transexualidade e vejo o que me impacta é o sofrimento vivido dentro dessa experiência. E aí, meu papel é de tentar ajudá-los para que isso seja o mais menos difícil possível, né? Dentro dessa lógica, assim. Mas comportamentos podem ser apreendidos, né? Mas eles muitas das vezes não estão relacionados a todas as experiências dentro dessa temática, não. Dentro do que eu percebo. Ok, Marcos. Marcos, foi um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muita matéria aí para ser refletida. Obrigado a vocês. Obrigada, viu? Obrigado a Esperamos vocês. aí. Parabéns pelo trabalho também. Obrigada. Marcos, nós precisamos encerrar nosso podcast, a nossa videoconferência, e eu gostaria de pedir para você, que a gente sempre pede àqueles que estão conosco neste momento, que deixem uma mensagem para casa. Que mensagem Claro, vocês poderiam dar para os que estão conosco neste momento, que nos assistirão no futuro? claro. Acho que a minha mensagem vai no sentido ali dos dizeres do Rubem Alves, né? Que a gente possa continuar cultivando, né, o ato de ser sensível à experiência humana, né? De fazer esse movimento em direção ao sofrimento, à dor, à dificuldade do outro, de buscar ter ouvidos e escutas, né, que sejam mais compassivas e empáticas, e que a gente também, assim como aquele que a gente está cuidando, também estamos no processo de aperfeiçoamento e de crescimento. Então, que a gente possa continuar buscando nos melhorar a cada dia, porque a partir do momento que nós nos colocamos em contato com o outro, nessa experiência de troca, nós também somos impulsionados a melhorar a nós mesmos. Então, que a gente permaneça aí nessa trajetória, buscando sempre oferecer o melhor que a gente tem. Ok. Obrigada. Obrigado, Marcos. Obrigado a vocês. Nós vamos encerrar, então, com a prece, como sempre nós fazemos. Agradecendo a Deus, o nosso Pai maior, agradecendo a Jesus Cristo, que é o nosso guia, que é o nosso mestre, agradecendo a espiritualidade maior que nos permite que, neste momento,
possamos elevar o nosso pensamento e rogar, Senhor, pela humanidade ainda que passa por um processo de falta de esclarecimento, uma humanidade ignorante, ainda numa consciência de sono, e que gotas de luz, como esse movimento que nós estamos fazendo, colocando na nossa atmosfera psíquica do nosso orbe terrestre, valores espirituais elevados, e buscando, Senhor, através da nossa experiência, do conhecimento e do nosso dia a dia, plantar nos corações e mentes de todos aqueles que convivem conosco essa ideia de uma transformação moral tão necessária à nossa humanidade. Muita paz, Senhor, para todos. Rogamos que a tua luz ilumine e abençoe todos que estão aqui conosco neste momento. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Gratidão, Marcos. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Marcos. Muito obrigado. E até Tchau, uma bom próxima dia. oportunidade aí.